Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus voltou ao templo enquanto ensinava aos chefes dos sacerdotes e aos anciãos do povo. Eles se aproximaram e perguntaram: Com que autoridade fazeis essas coisas? Quem foi que te deu essa autoridade? Jesus respondeu: Eu também vou fazer uma pergunta para vocês. Se responderem, eu também direi com que autoridade faço isso. De onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Mas eles racionavam pensando: se respondemos que vinha do céu, ele vai dizer então, por que vocês não acreditaram em João? Se respondemos que vinha dos homens, temos medo da multidão, pois todos consideram João como um profeta. Eles não responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus disse a eles: Pois eu também não vou dizer a vocês com que autoridade faço essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Quanto mais medo nós tivermos de Jesus, quanto mais medo nós tivermos das coisas que a igreja nos oferece, mais vezes nós ficaremos afastados daquilo que Jesus nos oferece, daquilo que é bom, daquilo que é necessário para o nosso sustento. Quando o padre fala, é necessário que você vá a uma confissão, aí você pensa assim: ai, mas eu tenho medo de eu falar meus pecados para o padre, e o padre começar a me olhar com cara torta, e o padre não querer mais falar comigo por causa que o pecado que eu falei era um pecado muito grave. Gente, meu pároco ontem, estava lá na minha comunidade, ele estava falando uma coisa assim. Ontem, ele falou assim desse jeito: sábado, eu atendi confissão das 7 da manhã até meio-dia. Direto. Não tive tempo nem para almoço. Nem para café. Não tive tempo. Foi direto. Aí depois disso, eu tive compromisso às 1 hora da tarde, das 1 hora até às 14. Até às 16, até às 4. Aí depois, 3 missas. 18h30, 19h21. E hoje cedo, mais 3 missas. 7 horas da manhã, 9 horas e daqui a pouco 10 horas. Você acha que eu vou ter tempo para lembrar do seu pecado? É óbvio que não. Nós precisamos perder este costume de ficar pensando: ah, mas o padre vai ficar bravo comigo porque eu vou falar meus pecados para ele. O que vai acontecer? Isto daí é o medo. O medo quem coloca no nosso coração não é Deus, e sim o encardido. Porque quando nós colocamos o medo na nossa vida, nós se fechamos para Deus. Nós se fechamos para aquilo que é novo. Se fechar e se recuar, não é o que Deus quer para a nossa vida. Aí eu lembro lá da leitura de Gênesis, quando Adão e Eva descobriram que tinham pecado e que Deus foi vê-los. O que eles fizeram? Eles se recuaram e se esconderam por medo e vergonha do que Deus ia pensar deles. Caríssimos irmãos e irmãs, na nossa vida religiosa, nós não podemos ter medo de nada. Nós precisamos ter medo de pecar. Isso aí sim é necessário. Mas nós não podemos ter medo de nada, porque senão nós vamos começar a agir que nem os sumos sacerdotes e os anciãos do evangelho de hoje.
Eles interrogam a Jesus. Eles falam assim: mas de que autoridade você fala com essas palavras? Com que autoridade você diz isso? E aí, Jesus rebate a pergunta deles com outra pergunta. Ele diz assim: eu vou fazer outra pergunta. E se vocês responderem, eu vou responder com que autoridade eu falo. E aí, então, ele diz assim. Peraí que eu vou voltar aqui para ler que eu esqueci. Aí então Jesus disse assim: de onde era o batismo de João? Do céu ou dos homens? Aí os dois olharam para a cara de Jesus, pensaram assim: se nós respondermos que é do céu, ele também vai dizer que é do céu. Se nós dissermos que é dos homens, corre o risco de a gente apanhar por tanto de gente que gosta de João. Aí disseram para ele: não sabemos, por medo e por inteligência, porque a função deles não era fazer com que Jesus respondesse certo. A função deles era pegar Jesus. Lembra do que eu falei? Os doutores da lei estavam com raiva de Jesus. Eles não suportavam mais Jesus, porque ele explicava muito bem. Ele ensinava muito bem. Todas as multidões escutavam o que ele dizia. E é por isso que eles armavam todos os tipos de trapaça para pegar Jesus, mas nunca conseguiam, porque Jesus sempre escapava. Ele sempre tinha um ensinamento mais à frente daquilo que os doutores da lei iam dizer. Ele já tinha a resposta. Ele já tinha a resposta na sua cabeça. O que nós devemos fazer para a nossa vida? Jesus, no Evangelho de hoje, nos traz um manual que nós devemos carregar. O que eu preciso fazer para encerrar uma briga entre uma pessoa e outra? Utilizando da inteligência e perdendo o medo. Assim nós solucionamos qualquer problema. Jesus foi sem medo e ele acionou a resposta do seu consciente. Então, o que nós devemos fazer é o seguinte: pensar na resposta. Muitas das vezes as pessoas falam sem pensar e aí acabam cometendo erro, depois perde muitos amigos por aí e acaba criando inimigo, justamente porque não parou para pensar. Um minuto que você diz pensar, mas não é você pensar somente no que você vai devolver para o outro. Você tem que pensar no outro. Você tem que pensar pelo outro. Peraí, como ele é? Será que ele é uma boa pessoa? O que ele vai fazer se eu responder dessa forma para ele? Será que ele vai se ofender? Como eu posso responder para ele sem que ele se ofenda, sem que ele fique triste, sem que ele rebata? Como eu posso provocar a paz na minha família, no mundo onde eu convivo e no exterior para os outros? Tudo isso nós devemos pensar como sociedade que convive para Deus, por Deus e somente em Deus. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Que no dia de hoje fique na paz, na alegria de Deus.